Paz do Senhor, meus amados, vamos para mais uma aula aqui da comunidade A Bíblia Sem Mistérios, né? Nós estamos aqui progredindo no livro de Gênesis, já vencemos mais do que 2/3 dele, né? Estamos na parte, no terço final do livro, né? Do livro de Gênesis, 50 dividido por 3, dá ali na faixa 16 vezes 2, está aqui agora entrando aí no terço final do livro. E a gente vai aprender hoje o capítulo 35, né, do livro de Gênesis. Nós vamos estudar ele agora, certo? Nesse momento tem algumas coisas legais, algumas coisas interessantes, algumas anotações importantes. E vamos começar então o estudo. Primeiro, como sempre, eu traduzo aqui para vocês o nome Bereshit, essa segunda parte. E a primeira parte é que o Lamed representa o número 30 e o Re representa o número 5. Então, Lamed Re Bereshit significa Gênesis 35. Essa é uma fórmula usada pelos judeus sempre, para poder numerar. Atribui números, né, às suas letras. Vamos lá, então lê aí do versículo 1 ao 3 que diz assim, ó. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, mudai as vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Bom, vamos lá, vamos dar uma interpretada agora nesse texto que é super importante. Ele é um texto onde Deus chama Jacó para que ele possa levantar um altar, sair daquele lugar. Ele tinha acabado de vir de uma tragédia terrível, né, em Siquém, onde os seus filhos mataram todos os habitantes, todos os homens, os habitantes de Siquém, destruíram enquanto eles estavam convalescendo do Brit Milá. O Brit Milá a retirada do prepúcio, né, a circuncisão que é feita pelos judeus até hoje. Um dia a gente vai gravar um vídeo sobre isso, sobre o que é o Brit Milá, sobre o que é a circuncisão. Brit Milá é como é chamado de circuncisão no hebraico. E o que é que acontece? Na verdade, uma interpretação lá do Tanchuma, que é um livro hebraico, diz que esse problema todo que aconteceu com Jacó se deveu ao fato de eles terem demorado demais aonde eles não deveriam estar. E aí o que acontece? Agora Deus chama a atenção dele e diz, ó, e sobe e vai para Betel e habita lá e faz um altar, né, um misbeach. Altar é misbeach em hebraico, certo? E ao Deus que sobre ti garantiu a sua fuga de Esaú, ou seja, de Esaú, que garantiu toda essa fuga, desde o processo lá no iniciozinho, quando Jacó fugiu de Esaú, antes de chegar em Padã Arã, antes de casar com Raquel, antes de casar com Lia, antes de ter os filhos. Então ele pede para que ele volte para Betel, naquele lugar onde ele havia levantado o altar, e que levantasse um outro altar. Aí o versículo 2, Jacó então se dirige à sua casa. E aí, o que é que ele pede? Pede para que seja limpa toda a idolatria, todos os deuses estranhos. Vamos lembrar que Raquel havia trazido os deuses do pai, né? E escondeu, não devolveu os deuses do pai. E estava ali com eles, né? E aqui Deus orienta, Jacó orienta que eles limpem, que eles removam tudo. E trocar as vestes tem sempre significado de remover a veste de idolatria e colocar uma veste de louvor, certo? E aí ele fala o que é que vai fazer, né? Levantaremos e subiremos para Betel e fará um altar para Deus que me respondeu no dia da aflição dele. Então aqui Jacó vai agora erguer um momento de louvor ao Senhor para reconhecer o que Deus tinha feito pela vida dele, o que Deus tinha trabalhado e operado pela vida dele. Então é um texto muito bonito, esses primeiros 3 capítulos, que é um texto de reconhecimento da parte de Jacó. Vamos continuar estudando agora os próximos capítulos, os próximos versículos, perdão, que diz assim no 4 e 5. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam
em suas orelhas. Arrecadas eram brincos. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Mais um texto bem intrigante, né? A gente vai agora traduzir para vocês. Então, a Bíblia fala primeiro que o pessoal de Jacó, eles passaram tudo para ele, né? Então devolveram entregaram para Jacó os deuses estranhos, né? As estátuas, os objetos de idolatria e os brincos também que estavam em suas orelhas. E lá no texto original, que a gente leu aqui agora no texto em português, é que ele escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém, né? Escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém. O nome dessa planta no hebraico é terebinto. Você vai ler lá terebinto, que Jacó enterrou sobre o terebinto que está em Siquém. Né? Então, esse terebinto é um tipo de árvore que não dá fruto e foi traduzido por carvalho. Mas o nome certo é terebinto. E aí, a Bíblia fala que eles viajaram e eis que o temor do Senhor que estava sobre as cidades ao trazer ao redor deles e não perseguiram atrás dos filhos de Jacó. Ou seja, surgiu um grande medo entre os habitantes daquela cidade e mesmo após Jacó ter eliminado, destruído, matado todo mundo, eles tiveram tanto medo que eles não foram atrás de Jacó, né? E isso aqui diz assim, que e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. No texto é um medo muito grande que chegou até eles, a ponto deles não perseguirem. Eles tiveram realmente muito temor. Mas evidentemente que a Bíblia fala que foi da parte de Deus, porque foi o próprio Deus justamente para que eles não perseguissem o povo de Jacó, porque Deus tinha já um propósito, um local para levar eles, tudo direitinho, e não haveria então essa perseguição. Vamos continuar agora para o próximo versículo. Aqui está. Vamos lá para os próximos versículos. Aí o texto fala do 6 e o 7. E assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Vamos lá. É importante a gente entender porque ali aparece uma redundância do nome do Senhor. Então, a Bíblia fala que ele chegou à terra de Canaã, que é o mesmo local que ele botou o nome de Betel, ou seja, casa de Deus, Beit El, casa de Deus. E ali ele ergueu um altar e chamou de El Betel, certo? Na verdade, o que significa El Betel? Significa o Deus que está na casa de Deus. Então, é a divina presença revelada na casa de Deus. E isso, na verdade, é um costume judaico quando eles querem dizer que alguém está naquele lugar, né? Então eles repetem duas vezes. No caso, o nome Jesus estava na casa de Jesus, entendeu? Então é mais ou menos assim. O que ele quis dizer, atribuir um local juntamente com isso. Por isso que ele dá essa repetição aí. E ali também fala que é onde Deus, Elohim, se revelou para ele quando ele estava fugindo do seu irmão. E às vezes, o que acontece? A Bíblia, do Antigo Testamento principalmente, eles, quando falam de Deus, na verdade, estão falando do próprio poder de Deus. Quando ele fala sobre Elohim, aí está falando dos atributos manifestados por Deus na época da sua face. Ou seja, o cuidado, o sustento, a segurança, né, a justiça, porque Deus fez justiça pelas maldades que Labão havia feito com ele. Então tudo isso é representado quando se usa a palavra revelaram-se para ele. Aqui no texto, nosso texto,
manifestado, porquanto Deus ali se tinha manifestado, ou seja, são os atributos divinos que foram manifestados naquele lugar, e dessa forma ele foi ali justamente para dizer que Deus estava naquele lugar, e ali ele ergueu mais um altar de adoração ao Senhor. Vamos agora continuar o texto, porque tem agora aqui uns momentos estranhos, né? Mas vamos lá. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou, dizendo-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Daí mais outro fenômeno parecido com o fenômeno que aconteceu com Abraão, que é o fenômeno da mudança de nome, acompanhada da mudança de identidade, que está revelada na mudança também da missão, ou do estabelecimento da missão. Essa paraxá começa com, esse passuque aí começa com a morte de Devorá, que era a ama de Rebeca, certo? Ela era ama de Rebeca, interessante, né? Ela não era ama nem de Raquel e nem era ama de Lia, era ama de Rebeca. Então quem era essa mulher que estava ali no meio de Jacó? Quem era essa mulher? Então, Débora, o que é que Débora estava fazendo na casa de Jacó? Quando, em Gênesis 27, 45, Gênesis 27, 45, diz que Rebeca falou para Jacó que ia enviar um emissário dela para levar Jacó até a terra de Padã Arã, certo? E Rebeca enviou justamente Débora para lá, para Padã Arã, a fim de que Jacó saísse de lá. Então, quando Jacó estava lá em Padã Arã, certo? Rebeca mandou um emissário, uma pessoa, para avisar ele que era hora dele vir. Só que ela morreu no caminho. Como a gente está lendo aí. Então, são palavras aí de um rabino chamado Moshe Hadashan, ele que explica isso. Então, Jacó enterrou também no mesmo terebinto, certo? E chamou o lugar de Alon Bachut, Bachut, quando você vê essa palavra assim, com o CH, aqui foi traduzido por Bacut, mas na verdade é porque no português nós não temos o som gutural. Eles chamam Bachut, Alon Bachut, e eles fizeram isso sob Betel. Por que sob Betel? Porque Betel estava na montanha. E mais uma vez, em um terebinto. Aqui, como ele utilizou de novo o nome carvalho, mas a árvore que estava lá era o terebinto. E aí a Bíblia fala que depois disso, Elohim, Deus, aparece para Jacó de novo, certo? Quando ele estava vindo de Padã Arã. Então, pela segunda vez no mesmo lugar. Se lembra que Deus apareceu anteriormente lá em Betel, quando Jacó estava caminhando, e agora quando ele estava indo para Padã Arã, agora quando ele volta de Padã Arã, novamente Deus vai abençoar Jacó. Novamente Deus vai estar com Jacó. E aí a Bíblia fala que é a segunda vez que ele se encontra com Jacó, e dessa vez é uma bênção de consolo pela perda dele, né? Isso está lá no Bereshit Rabá, um estudo, né? Mestres do Gênesis, que é o estudo que fala sobre isso. E a Bíblia diz que agora ele faz uma mudança no nome de Jacó. E Jacó não mais se chamará Jacó, mas se chamará Israel. Por quê? Porque o nome do homem, o nome Jacó, era muito conectado, apesar de ser aquele que está sempre à frente, certo? Sempre estava relacionado com astúcia, com artimanha. E Deus agora queria dar uma outra
uma outra designação para ele, né? E começa e passa e muda o nome dele para Israel, porque a partir de agora ele seria príncipe, seria o governante daquela região. Então aí Deus se manifesta mais uma vez. Nós vamos ler agora as passagens seguintes, que esse diálogo, ou esse monólogo, essa fala de Deus se alonga, né, vai trazendo mais informações, e aí fala do 11 ao 13. Disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos seus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência. Depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele no lugar aonde falara com ele. Essa é uma reafirmação das promessas que Deus já vinha fazendo para Isaque e para Abraão. Mas antes ele inicia o diálogo com uma bênção, com uma palavra profética de ordem, uma palavra que está no imperativo: frutifica-te e multiplica-te. E ele fala que não é só uma nação, mas é uma nação e muitas nações, uma comunidade de nações sairão de ti, e reis sairão do teu lombo. O teu lombo significa da descendência direta dele, ou de pessoas que estavam conectadas de alguma forma a ele. Essa forma como Deus se apresenta, algumas formas nós lemos aqui, ele aqui, ó, eu sou todo-poderoso. Essa forma no hebraico está a palavra eu sou o El Shaddai. Então, todo-poderoso no hebraico é El Shaddai, né? Deus no hebraico é Elohim, Elohim. E Senhor no hebraico é o tetragrama, né? É o tetragrama. Então são essas formas como se apresenta o nome de Deus no idioma original. Então aqui quando ele fala eu sou todo-poderoso, ele está dizendo que ele é o El Shaddai, né? Então quando ele fala aqui, por exemplo, vamos ver mais uma coisa, certo? Uma nação e uma comunidade de nações sairá de ti. Essa nação se refere a Benjamim, Benjamim, e essa comunidade de nações, ou essas muitas nações, se refere a Manassés e Efraim, os filhos de José, lá na frente, a quem Deus estabelece a primogenitura, né, que foi removida de Rúben, certo? E dada e foi dada a Yosef, a José, porque de qualquer forma José era o primogênito de Raquel, né? E essa comunidade de nações, certo, se refere ao fato de que no futuro, quando Jacó desce para o Egito, ele desce com 70 pessoas, e cada uma dessas nações, cada uma dessas pessoas será uma nação, certo? E isso a gente vai ver ao longo como essas nações elas acabaram se disseminando pela face da terra, e isso foram crescendo mais e mais. Então toda a história do Antigo Testamento se revela baseado justamente nisso, nessa multiplicação que acontece a partir de uma raiz que começou já lá, o reinício foi lá em Noé, e elas foram se multiplicando, e os povos, é importante que a gente leia esses detalhes, atente a esses detalhes, para a gente saber depois de povos que foram falados, que surgem, que não é do nada, são povos que têm uma origem, que têm uma identidade. Então aí a Bíblia fala que a terra, aí que Deus confirma novamente, a terra que deu a Abraão e Isaque, e que a semente também dele dará a terra, que é essa luta que existe até hoje. E aí ele subiu para lá, de cima de Elohim, no lugar, e aí ele foi embora para o lugar onde ele falava. Então agora vamos para os textos seguintes para dar continuidade aqui ao estudo e nos aprofundar um pouco mais aí nesses trechos. Aí a Bíblia diz assim: e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Lembra de Efrata? Em ti, Belém, Efrata, né?
Está lá em Miqueias. E deu à luz a Raquel, e ela teve trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela o trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não tem mais, porque também este filho terás. Tem algumas boas revelações aí nesse trecho do texto que a gente vai ler aqui agora, porque tem coisas que não estão implícitas somente no texto hebraico, é que fala. Vamos lá. Primeiro, aqui fala que ele subiu, né, subiu de cima dele Elohim, no lugar onde ele fala. Significa que Deus saiu dali, Deus foi embora, entre aspas, né? É uma analogia, né? Aí a Bíblia fala que Jacó ergueu um altar que se chama Matzevá, no local, altar em hebraico é Matzevá, no local em que falara com ele um monumento de pedra, e ofereceu ela libação, e derramou sobre ele óleo, né? Então Jacó chamou aquele lugar que falara de Elohim Bet-El, ou seja, a casa de Deus, a repetição basicamente de tudo que foi falado. Agora aí no versículo 16, eles viajaram de Betel, uma distância da terra, para ir até Efrata, e ali Raquel concebeu, e foi um parto difícil. Essa palavra distância da terra, aqui no português, certo? Há um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Lá no hebraico é a distância da terra, que tem um significado. É uma grande distância, é o contrário do que está escrito aí no português. Na verdade, essa distância de terra não é um pequeno espaço de terra, mas sim uma grande distância, certo? Isso tá a palavra que está lá é a palavra menachem, que é a palavra muito, ou seja, não é um pequeno espaço de terra, mas um espaço grande de terra, e uma terra que era porosa, crivada de buracos, de difícil acesso, né? E aí a Bíblia fala que o parto de Raquel estava difícil. E aí a parteira diz assim: não tem mais, pois também este é o teu filho. Além de José, Raquel teria um novo filho. E a interpretação desse texto, apesar de não estar explícita, é que além de Benjamim, nasceu também uma menina, uma irmã gêmea. Por isso ela fala: também este é teu filho. Este utiliza o verbo, ou melhor, utiliza o pronome no pessoal, né? O pronome no masculino. Mas isso é uma interpretação rabínica, não está clara na Bíblia. Mas explica o fato dela no momento do parto, dizer este também. Ou seja, além do que já tinha saído, um novo, que o parto estava acontecendo. O primeiro versículo 16 diz que o parto foi difícil. O segundo já fala que estava sendo difícil, ou seja, é como se houvesse o primeiro parto ali que concebeu, né? Então ela primeiro teve a primeira concepção e depois estava tendo uma segunda concepção. Então essa é a interpretação rabínica de que é possível que haja uma irmã gêmea adicional. Como na cultura judaica antiga as mulheres eram muito pouco citadas, ou às vezes até não citadas, por exemplo, Diná, ela não era citada como irmã, mas era irmã, e foi ela que gerou todo aquele problema lá em Siquém, né? Por conta do filho de Siquém, o Hamor, ter se apaixonado por ela. Vamos lá. E agora aí, vamos dar continuidade, porque já estamos chegando na parte final do capítulo, desse estudo, mas ainda tem algumas coisas que vão acontecer que é importante que a gente saiba. Então aqui diz assim: e chamou, e aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal Eder. Vamos ler aí mais 3 versículos para entender exatamente esse passuco, nessa parte então da saída. O que é que acontece? Aí o texto diz que Raquel morre.
né? Então, eis que em saída estava a alma dela, pois ela morreu. Chamou o nome dele de Benoni, que significa bem. A palavra bem, bem, significa filho. Toda vez que você vê o sufixo, o prefixo bem, significa no hebraico filho. No grego é bar, mas no hebraico é ben. Então, Benoni, Benoni. Oni significa dor. Então, Benoni, filho da minha dor. Só que Jacó mudou o nome para Binyamin, ou Benjamim, certo? Que significa filho da tua criação. Nasceu esse foi o filho da tua criação que é do sul. Na verdade, tem mais a ver com a localidade onde ele nasceu, que é Canaã. Então, é por isso que ele mudou o nome de filho da minha dor e passou a ser Benjamim, que é como a gente sabe, que a gente conhece Benjamim, o último dos filhos de Jacó. Raquel morre e ela é enterrada no caminho de Efrata, né? Ela não foi enterrada lá na caverna de Macpela, como as outras foram, mas ela foi enterrada ali e ele construiu uma coluna, sepultura de Raquel, que é até hoje. Na verdade, o nome que está ali é Beit Lahem, o nome do lugar que ele colocou, e esse túmulo está lá até hoje, de acordo com esse texto bíblico. Foi um altar que ele levantou, o altar que ele ergueu. Aí o versículo 21, vamos ler, eu li até o 21, já leu. Ele estendeu a sua tenda além de Migdal Eder, e aí fala do caminho dele, ele foi até Migdal Eder, que é uma outra cidade, é um outro local aonde eles estavam indo. Ele armou a tenda diante de Migdal Eder. Vamos continuar agora a leitura do texto. Deixa eu abrir aqui o slide. Pronto. Vamos lá. Aí o texto fala no versículo 22 ao 26. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia eram Rúben, primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José, Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Aram. Bom, esse trecho aqui é um trecho mais genealógico, mas tem um fato aqui poderoso, um fato transformador, um fato que mudaria a situação. Qual é esse fato? É o fato que acontece justamente no versículo 22, quando diz que Rúben deitou-se com Bila, que é a serva de Jacó, que era também concubina do pai dele, né? Era uma esposa. O que é a concubina? Para que a gente entenda. A concubina era o instituto oficial de Israel, certo? A concubina era uma mulher, eu acho que eu falei isso, não falei não, vou falar ainda na próxima aula e vocês vão entender isso. Na próxima aula, no capítulo 36, tem um fato super interessante que eu vou citar sobre o concubinato. Mas a concubina, ela não é como a nossa cultura coloca, né? A nossa cultura, desculpe, coloca a concubina como uma prostituta, como uma mulher errada. Não, Bila foi dada pela própria Raquel para que ela tivesse filhos, inclusive os filhos sobre o colo de Raquel, para que aqueles filhos de Bila sentissem Raquel como mãe. Zilpa, que é a outra concubina de Jacó, era serva de Lia. E Lia também entregou quando Lia descobriu que não podia mais parir. E foram 2 filhos de Bila e 2 filhos de Zilpa. Das esposas de
ou dos filhos das 12 tribos de Israel, 4 são filhos de concubina. Então, a concubina, ela tinha um status legal, ela era reconhecida como tal, agora ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito a, digamos assim, a primazia, ao status de esposa como as esposas de Jacó tinham. Mas ela tinha a mesma consideração, respeito e deveria ser respeitada. E a Bíblia fala que Rubem deitou-se com Bila. Apesar de que nos escritos rabínicos não trazerem que houve um ato copular final, né? A Bíblia fala que Rubem, eles não afirmam isso, eles dizem que Rubem tirou pegou a cama, né, que ficava ao lado de Raquel e trouxe para o seu local, mas que não houve o ato em si. Porém, o que a Bíblia fala é que houve, que ele deitou-se com ela, né? Então isso é algo assim que ainda é esquisito. Mas o fato é que essa atitude, essa ação de Rubem gerou a perda da sua primogenitura lá na frente, como nós vamos ver, certo? E aquele aí fala que os filhos de Jacó eram 12, e aí eles falam, aí é a primeira vez que nós temos a contagem desses filhos, somente dos homens, certo? Por isso, se por acaso Raquel teve uma filha gêmea com Benjamim, ela não conta, que você não vê o nome de Diná aqui, mas esses filhos todos, eles foram enumerados aqui nessa contagem, né? Que os filhos de Léa, que são Rubem, Simão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, que são José e Benjamim, os filhos de Bilá, que são Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa, que são Gade e Asser. Então são esses aí os filhos de Jacó todos, né? Agora vai aparecer o quê? O que é que a gente vai ler aqui agora? Nós vamos ler um trecho onde Isaac finalmente morre, né? Agora que Isaac morre, aparentemente Isaac desaparece da história como se ele já tivesse morrido, mas não, ele morre agora. Ele viu os netos, ele conheceu a todos. E a Bíblia diz assim: Jacó veio a seu pai Isaac e mãe em Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos, e Isaac expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho, farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então aqui está o momento em que Isaac, de fato, morre, né? Então esse texto aqui revela que, apesar de Jacó, há muitos anos atrás, já ter abençoado a Jacó, Isaac ter abençoado a Jacó, certo? Ele só veio a morrer muito tempo depois, 60 anos depois praticamente. Então foram 60 anos depois. Então foi quando ele já tinha 180 anos. E eles foram lá onde Abraão morava, onde Isaac morava, que foi em Manre, né? Do Kiriat Rabá, que era o nome da cidade, a planície de Kiriat Arba. Então era ali que ele morava, e a Bíblia fala que ele viveu, então ele conheceu os netos, ele conheceu a geração dele, a geração que viria, que já era bem grande, né? Já tinha os 12 filhos, mais a filha, mais os servos, mais os empregados, isso fora os de Esaú, né? E a Bíblia fala que Esaú e Jacó sepultaram o seu pai, né? E ali foi que tudo aconteceu, né? E é dessa forma que nós concluímos a história de Isaac. A saga de Isaac termina aqui, bem no meio da saga de Jacó, que é a saga que está vigorando nesse momento, que a gente vai se aprofundar já nos próximos capítulos. A gente ainda vai ter algum trecho ainda um pouco conturbado. Depois nós vamos entrar na história de José, já está pertinho da gente entrar na história de José. Tá bom, amados? Então essa foi a aula do capítulo 35, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. Qualquer coisa é só me chamar, que eu estou aqui disposto, sempre pronto para responder, tá certo? Então, que Deus abençoe e até a próxima aula.